Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um que está aqui na nave e aqueles que nos acompanham pela internet também, que você possa fazer da Igreja da Orla o seu local de culto, adoração e oração ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos conversado e aprendido neste mês de setembro baseado no tema deste ano, que é uma espiritualidade saudável, o testemunho. Já falamos muito acerca de testemunhar, dos tipos de testemunho, e nessa manhã, dentre tantos textos da Palavra de Deus, um tem me incomodado. Na verdade, eu já li algumas vezes, mas nessa vez em especial, esse texto me chama muita atenção, porque ele foi proferido por alguém que dá um testemunho impactante acerca da existência e de tudo aquilo que ele tinha vivido, e de tudo aquilo que ele tinha desfrutado, e de tudo aquilo que ele tinha planejado, anelado para a sua vida, ou seja, desejado no mais íntimo do seu coração. Ele não havia se furtado de usufruir de nada, de riquezas e de outras coisas também, só que ele viveu uma consequência muito grande. Por ter se permitido viver tais coisas, daquilo que ele identifica como debaixo do sol, é um termo que podemos entender à luz do Novo Testamento também como cosmos, o mundo, e todas as suas riquezas e todos os seus deleites e os seus prazeres que são oferecidos ao homem. E este homem, então, ele chega no final da sua vida e olha para trás, e ele consegue, em um versículo, resumir praticamente tudo o que se diz respeito ao homem e o seu relacionamento consigo mesmo, e principalmente o seu relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 13. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 13. Hoje eu não vou dar dica de onde é que está o livro de Eclesiastes, que eu acho que vocês já sabem mais ou menos onde é que está, né? Eclesiastes 12, verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Almeida, século 21, essa é a versão. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio e honra que temos de oferecer nessa manhã mais um culto ao Senhor. Nos sentimos acolhidos, nos sentimos abraçados, sentimos todo o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançando, ó Pai. Muito obrigado por nos permitir viver momentos como esse. São únicos, ó Pai, são especiais. E agora, Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi lida, que ela cumpra o seu propósito e modifique o nosso coração, mude a nossa vida, mude a nossa história, que possamos entender e viver o arrependimento como forma de testemunhar do Senhor. Pessoas arrependidas, ó Pai, pessoas que não se conformam com este mundo, com esse sistema secularizado de coisas e de prazeres, ó Pai, mas que nós possamos cumprir o que o Teu servo há muito tempo atrás escreveu, e nós entendemos que este realmente é o propósito para que vivamos e tenhamos uma vida plena de relacionamento com o Senhor. Usa-me tão somente como instrumento nas Tuas mãos mais uma vez, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Permanei assentados, eu ia pedir para sentar, mas depois eu lembrei que eu não pedi para levantar, então ainda bem que eu lembrei na hora. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Há um consenso entre teólogos que foi o rei Salomão, e eu estou com essa galera aí. Se tem alguém que pensa o contrário, depois você estuda mais aí e vai procurar os eruditos para saber, mas a gente entende que realmente foi Salomão. E por que é que ele escreveu o livro de Eclesiastes? Salomão enfiou o pé na jaca. Por quê? Salomão, engraçado que eu sempre falo que nós temos o paradoxo da sabedoria. Salomão foi o mais sábio homem que já existiu sobre a terra, antes que Jesus pisasse o pé por aqui.
até o próprio Jesus refere-se a isso. Ele foi mais sábio quando ele não tinha sabedoria, que é preciso muita sabedoria para pedir sabedoria. Entenderam? Nada, nem eu também. Mas é mais ou menos isso aí. Em 1 Reis capítulo 3, ele era um jovem mais ou menos ali de 17, 18 anos, e caiu sobre as suas costas a responsabilidade de suceder o grande rei Davi, que era conhecido por uma alcunha. Ele tinha um identificador. Davi era homem. Ó, o pessoal desse lado de cá está mais afiado. Vocês de cá, vocês fazem favor de estudar a Bíblia, viu? Ou então estou com mais cera nesse ouvido de cá do que desse aqui, né? Escutem. Então, meus queridos, Davi era homem segundo o coração de Deus. E suceder um homem como esse, eu fico imaginando a dificuldade, a expectativa e a responsabilidade. E Salomão então entende aquilo, e ele clama, não para que tivesse um exército poderoso, não para que tivesse riqueza, mas que tivesse sabedoria para julgar com equidade o povo de Deus. E porque ele não pediu riqueza, não pediu exército, além da sabedoria, Deus dá a Salomão tranquilidade contra os seus inimigos e riquezas e glórias, porque ele foi sábio a pedir sabedoria. É preciso ser muito sábio para pedir sabedoria. Só que é preciso ser mais sábio ainda para usar essa sabedoria. O que Salomão não fez. Em 1 Reis capítulo 11, é onde é que Salomão enfia o pé na jaca. Por quê? Havia uma orientação em Deuteronômio capítulo 17, na lei, a partir do verso 14, que quando o povo pedisse um rei, o rei deveria ter algumas características. E dentre elas, que ele não fosse dado as riquezas, nem a muitas mulheres, e que ele fizesse um translado da lei, a partir do verso 18 do capítulo 17 de Deuteronômio, e que essa lei fosse lida toda noite. Era o livro de Deuteronômio, ele tinha que ler toda noite. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, vai dizer explicitamente, não se casem com as mulheres que não sejam do povo de Israel, porque elas lhes perverterão o coração. E o que o Zé do Salomão fez? Além da filha de Faraó, ele casa com sidônias, eténias, amonitas e moabitas. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E elas fizeram o que com Salomão? Lhes perverteram o coração. Salomão queimou incenso a Astarote, a Kenásia, todas as deusas das suas mulheres. E Salomão ficou velho. E ele não foi segunda-feira na classe do pastor Roberto. Não aprendeu a temer ao Senhor, a obedecer os seus mandamentos. Né? Interessante que ele escreveu lá no Provérbios capítulo 1, verso 7, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pois é, não aplicou a si mesmo. Então, ele está velho, e há uma discussão muito acerca do livro de Eclesiastes sobre o estilo literário, porque não tem. Parece que alguém pegou alguma coisa ali, outra acolá, alguém pegou as folhas do diário de Salomão, ele escreve uma coisa ali, escreve uma coisa acolá, fala alguma coisa ali. O fato é que o livro existe e é inspirado por Deus e é bênção para nós, embora tenha sido angustiante, amargurante para Salomão escrever as linhas do livro de Eclesiastes. Então, ele começa dizendo o verso 13 aí. Agora que já se disse tudo, ele era um homem muito sábio. Mas o tudo que Salomão se refere é acerca da existência do termo que eu falei antes, lembra? Debaixo do sol? Da existência, do trabalho, do relacionamento, da construção de família, dos prazeres dessa vida, e ele usa o termo tão conhecido por nós, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E ele tem essa consciência. E o livro de Eclesiastes, ele é muito bom, porque nós vemos aí um Salomão arrependido. Ele fala muito acerca, não apenas da relação do homem, do que acontece ao ímpio também acontece para o justo, e o que adianta trabalhar e deixar muita coisa, porque você não vai usufruir. Quem vai usufruir de tudo aquilo que você trabalhou arduamente debaixo do sol serão os herdeiros, que não trabalharam nada, não fizeram nada para que
que merecessem aquela herança. E ele fala sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos neste livro de Eclesiastes. Então, ele chega a uma conclusão, na verdade 3. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: teme a Deus. O que é temer a Deus? Interessante que na palavra original no hebraico, é tanto reverenciar, honrar, estar debaixo dos desígnios de Deus, depender de Deus, como também ter medo. Mas neste caso nós podemos compreender, dificilmente o termo de Salomão aplica-se a ter medo de Deus. Se ele tivesse medo de Deus, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria por medo transgredido a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, a priori, entendemos que Salomão fala da reverência, da dependência e da honra. E é interessante o fato, porque Deus observa essa qualidade no ser humano. Nós podemos perceber no livro de Jó, no capítulo de número 1, que a partir do verso 6, que os anjos ali, Satanás, rodeiam a terra, e Satanás vai diante de Deus, e Deus pergunta de onde vens, e ele diz, passear ali, andar pela terra. E no verso 8, então, Deus faz um questionamento a Satanás. Observaste o meu servo Jó? E ele dá 3 características, qualidades de Jó. Ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Eu já vi vários estudos, várias pessoas procurando o pecado de Jó, a imperfeição de Jó, né? Será que ele realmente era temente a Deus? Ora, eu entendo se o Deus Todo-Poderoso chega para a pessoa e diz que o cara é reto, íntegro e temente a Deus, você vai duvidar, Zé? Vai duvidar de Deus? Ah, mas todos pecaram. A Bíblia nunca diz que Jó nunca pecou. Naquele momento específico, Jó estava desfrutando de um ápice de santidade que ele não pecou naquele momento. Mas nenhum momento diz que Jó nunca pecou. Mesmo porque em Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, olha só que maravilha. Ter o testemunho de Deus de que a pessoa é reta, íntegra e temente a Ele. O que é ser temente a Deus? Você já se identificou em algum momento temendo a Deus, sendo temente a Deus ou tendo medo de Deus? Que muitas vezes a gente vai pecar e tudo e tal. Ai, mas se eu fizer isso aqui e tal, se eu comer mais um pedacinho aqui dessa feijoada de Maria Helena, o 4º prato já é glutonaria e tal, aquela coisa toda, né? Aí Maria Helena vem com aquele jeitinho, come mais um pouquinho, meu irmão. Ai, estou liberado desse pecado, louvado seja Deus, aleluia. E o glutão vai, senta lá e come. Olha, eu sou falso magro, hein? Eu tive esteatose hepática, viu? 60% do fígado com gordura. Arteriosclerose, aquelas coisas. Eu nem gosto de ficar lembrando dessas enfermidades que eu tive esse ano, que eu lembro que eu falo que eu gosto de pegar, de morrer pregando, né? E toda vez que eu estou pregando, eu fico meio assim e tal. Será que é hoje? Será que não é? Né? Você fica rindo nem que não é com você, né? Só Deus sabe o que passa. Mas muitas vezes nós não tememos a Deus, nós temos medo de Deus. E por que é que nós muitas vezes não tememos a Deus, sendo dependentes e reverenciamos a Ele e o honramos? Porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecê-lo. Nós temos uma ideia acerca de Deus, daquilo que falaram para nós, daquilo que interpretamos da sua palavra, daquilo que vivemos, ou das experiências que nós temos, ou da experiência que os outros têm, e nós criamos então um Deus fictício na nossa mente. Ou rigoroso demais, ou gracioso e misericordioso demais, uma misericórdia sem justiça, sem juízo, uma permissividade em termos de ações equivocadas ou pecados que venhamos a cometer. Então, a ideia que temos de Deus, a criação desse Deus em nossa mente, é que causa tremor no sentido de medo. Mas quando você se relaciona com Deus, e nós percebemos isso no relacionamento de Davi com Deus, é que nós percebemos que ele realmente conhecia
a Deus, e quando ele pecava, diferente de Adão, ele matava no peito. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele admite o seu erro, ele não transfere a culpa, ele não dá desculpas. Não fui eu mesmo, infelizmente eu errei. Ele não fica tentando encobrir o seu pecado. Então, a conclusão de Salomão é que, primeiro, teme a Deus. Como é que eu faço para temer realmente a Deus? Primeiro, eu preciso conhecê-lo. Não tem como você referenciar alguém, você honrar alguém que você não conhece. Que não conhece quem é, que não conhece a expectativa que ele tem a seu respeito, por que ele te criou, quais são as implicações, como ele lida com seus erros, o que é realmente o amor incondicional de Deus, o que é a sua graça, que é o favor imerecido, que não é baseado em mérito, mas parte de Deus para nós, da sua misericórdia, onde nós deveríamos receber um castigo terrível, mas esse castigo não vem sobre nós, caiu sobre Jesus, o justo. Nós devemos refletir muito sobre essas questões, meus queridos, para verdadeiramente temermos ao Deus. Não ao Deus que imaginamos, mas ao Deus verdadeiro, o Deus revelado, não apenas nas Escrituras, mas na vida do seu Filho Jesus. E esse Deus deveria ser revelado através do meu testemunho e do testemunho de todos vocês, de todos nós, de todos aqueles que um dia abriram suas bocas e confessaram a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Mas muitas vezes nós não testemunhamos. Nós testemunhamos de quem somos, do que Deus tem feito por nós e para nós, e testemunhamos de como conseguimos manipular o eterno para que venha e alcance-nos com os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, que muitas vezes, na maioria dessas vezes, refere-se apenas ao que se faz debaixo do sol, ao cosmos, ao mundo propriamente dito. Tinha que apertar o botão aqui que eu botei para despertar 11 horas e o bicho está vibrando aqui, não para esse negócio não, tem que apertar o botão aqui. Então, meus queridos, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Não, lembrei. Você tem se preocupado em ser sal e luz? Você verdadeiramente se arrepende dos erros cometidos? Ou apenas tem um remorso? Ou joga tudo no automático? Para que eu vou me contristar? Vou quebrantar meu coração? Deus é bom. Ele perdoou o pecado de Davi com Batseba, terrível. Adultério, ocultação de gravidez, homicídio, para ficar com a mulher do cara. Que coisa terrível. Deus perdoou. E se eu não fiz nada disso? Eu posso, no muito, encontrar uma mentirinha ali, tipo, Flamengo é o melhor time do mundo. Eu posso, dizer que embora tá feio o negócio, tem gente aqui na igreja que tem muita fé, cara. O Fluminense está caindo lá para a segunda divisão. Eu já perturbei um camarada aqui, o cara acreditando, esse cara tem fé, ele acredita que não vai cair. E eu estou falando que vai cair, porque se não cair, esse cara vai me perturbar o ano todo, até o campeonato que vem. Então eu estou orando aí. Flamenguista, me ajuda. Acabei de falar mal dos flamenguistas, vai muito me ajudar a orar para o Fluminense cair, né? Ou engano. E muitas vezes nós achamos que as mentirinhas, as fofocas, as maledicências, as avarezas, são coisas automáticas em nossas orações, e muita petição, de acordo com aquilo que nós queremos, o propósito, o sonho da nossa existência, uma boa casa, um bom carro, uma boa faculdade para os filhos, um bom trabalho, uma boa remuneração, e no final da oração, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Isso não é temer a Deus, isso é colocar Deus no automático, dentro daquela perspectiva de que eu entendo que Deus disse, e eu posso, com a minha oração, manipular o eterno em meu favor, para que meus sonhos e propósitos sejam realizados. E se não acontecer, eu tenho um bocado de versículo que eu posso listar e falar: mas o Senhor falou que eu comeria o melhor dessa terra, eu sou cabeça, não sou cauda, e já tem aquela pregação pronta para poder tentar enquadrar o eterno como forma de coagi-lo a ouvir nossas orações. Não é temer a Deus. Temer a Deus é ter uma consciência de que Deus é o Todo-Poderoso e nós somos pó e cinza. Que nada provém de nós que seja bom. E qualquer bondade que seja que venha de nós é fruto do Espírito, não vem de nós. Você entende isso? Você compreende isso?
Em segundo lugar, Salomão fala acerca de obedecer aos seus mandamentos. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, verso 22. Outro cidadão também que meteu o pé na jaca. E esse não enfiou um pé não, enfiou os dois. O rei Saul. Abriu aí? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. Diz o seguinte: tem maior prazer o Senhor com sacrifícios de holocausto do que se obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que os muitos holocaustos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por que Samuel falou isso com Saul? Vamos entender o contexto. Para a gente entender esse texto, a gente tem que voltar lá no Êxodo. Prometo terminar antes do almoço. Êxodo capítulo de número 17. O povo de Deus havia saído do deserto de Sim, estava na terra de Refidim, e ali eles encontraram um empecilho para prosseguir a sua caminhada em rumo à terra prometida. Eles se depararam com os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Eram os edonitas, descendentes de Esaú. Por consequência, descendente de Isaac, também descendente de Abraão. Tudo parente. Só que ali, talvez eles lembraram lá do antepassado, vocês são descendência de Jacó, né? Aquele que, a primogenitura de Esaú, era para sermos nós e não vocês e tal, vocês não passam aqui não. Aí vão passar, não passa, vai, não passa, passa, não passa. E eles, pegaram desprevenido o povo de Israel por trás, pela retaguarda. E por conta disso, Deus prometeu a si mesmo que não deixaria descendência a Amaleque. Verso de número 14. 40 anos se passam. O povo está prestes a possuir a terra prometida. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 19. Deus traz à memória a sentença de Amaleque. Ele fala com Moisés: não se preocupe, Moisés, Josué, pode ficar tranquilo, eu vou riscar da memória Amaleque. E passam-se cerca de 3 séculos, até que chega um dia então, de Deus executar o seu intento. Aí você fala, poxa, mas 300 anos? É porque Deus é longânimo. Ele esperou aquele povo, ver se o povo se arrependia. E o povo não se arrependeu, ficou pior. Então Deus fala para Samuel, fala para Saul, executa a sentença, risca da face da terra Amaleque. Saul não faz o que Deus mandar ele fazer. Além de poupar a vida do rei Agag, ele leva para si despojos, sob o pretexto de sacrificar ao Senhor. Aí por isso que Samuel fala com ele, obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes nós temos um pouquinho de Saul, que obedecer é difícil. Obedecer implica renúncia, implica negar a mim mesmo, implica eu me submeter às ordens, aos mandamentos de Deus. Agora, o sacrificar, muitas vezes, é legal. Como bem explicado, e nós não combinamos, mas Daniel deu uma explicação muito boa acerca do sacrifício, de como é que o nosso sacrifício hoje é de louvor, como tem lá em Romanos capítulo 12, como bem ele explicou. Só que hoje em dia, da mesma forma antes, nós podemos querer usar o sacrifício como forma de querer agradar a Deus. A gente consegue obedecer, a gente sacrifica. E o sacrifício é interessante, porque o sacrifício, ele é impressionável, ele é visível, ele é aplaudível, ele é reconhecível, ele é glorioso, muitas vezes dependendo da intenção de quem pratica. Saul queria mostrar autoridade, poder, como um líder religioso. Ele já tinha se colocado como sacerdote 2 capítulos antes, ali no capítulo de número 13, não esperou Samuel chegar. E por conta disso, o reino foi tirado a ele, dado a Davi. 1 Samuel capítulo 13, versos 13 e 14. Deus teria confirmado o reino a Saul, mas faltou Saul o quê? Obediência. Primeiro, para obedecer a Deus nós precisamos temê-lo, precisamos reverenciá-lo, precisamos honrá-lo. Segundo, para obedecer nós precisamos conhecer os mandamentos a serem
obedecidos. Certa vez Jesus encontrou com um cidadão e, como é que eu faço aqui? Obedece os mandamentos. Ele, quais? Aí Jesus fala, não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Jesus não falou não cobiça bens, porque já sabia e conhecia o coração daquele jovem, porque ele tinha muitos bens. Quando ele falou, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele murchou a orelha, baixou a cabeça, porque tinha muitos bens. Então, na verdade, aquele jovem, o sacrifício dele era superficial, não era do seu fundo, do seu coração. Então, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque o sacrificar, você vem, presta o culto, louva a Deus, ninguém conhece seu coração, só Deus, então ninguém vai saber se você está oferecendo seu sacrifício de forma correta, pelos princípios corretos, pelas razões certas, ou se é só louvor da boca para fora. Nenhum ser humano, se alguém chegar para você e falar, seu sacrifício não é verdadeiro, você olha para ele no olho, como eu estou olhando para o seu olho agora e fala, mentiroso, você não conhece meu coração. Só Deus é que conhece o coração do homem. Ser humano nenhum tem a capacidade de qualificar ou de quantificar o serviço que alguém presta a Deus ou não. Nossa, o tempo está passando rápido, meu Deus do céu. Vocês não têm compromisso até 13h? Não, já estamos acabando. Então, meu querido, obediência quero e não sacrifício. Que isso fique martelando aí na sua cabeça. O trem não quer parar aqui não, gente. Parou. Espero que não tenha quebrado o negócio. Terceiro e último lugar. Porque este é o propósito do homem. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele percebe que trabalhar é cansativo, esse negócio de ficar juntando dinheiro, ele usa muito a expressão correr atrás do vento e desfrutar de tudo. Ele mesmo disse que ele não se privou de nada, ele desfrutou de tudo que dava prazer aqui nessa terra, debaixo do sol, mas no final ele tem uma conclusão maravilhosa. O propósito do homem não é acumular riqueza aqui debaixo dessa terra, porque tudo é perecível, aqui é cobiçável, nada disso vai permanecer, tudo vai se acabar. O propósito pelo qual o homem foi criado para dar honra e glória e reverenciar a Deus. Este é o propósito do homem. Já percebeu que a maioria das coisas dessa terra, não todas, nos causam angústia e aflição? Nos causam temor? Você compra um apartamento em suaves prestações, tem tanto, você fica preocupado. E se eu não tiver dinheiro para pagar o mês que vem? Eu vou morar debaixo da terceira ponte. E isso, aquilo, aquela coisa toda. E você financia um carro. E se eu não tiver dinheiro? E se o cara me roubar o carro? Não fiz o seguro, como a gente vê muitas reportagens por aí, e rouba o carro. O cara está sem carro, sem seguro e ainda está com as prestações. O cara podia roubar os boletos, né? Podia roubar as prestações também. Podia ter uma lei, que o cara roubou o carro, leva as prestações também, paga também lá as prestações para você. Então, gera muita angústia. Com quem que minha filha vai casar, com quem que meu filho, e ele vai fazer isso, ele vai ter uma profissão, ele vai ser direito, com quem que ele está agora, e é angustiante. Existir é nauseante, é angustiante. Mas o propósito nosso não é acumular coisas, ser ou ter alguma coisa, é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos vai nos furtar de termos angústias, aflições e ansiedade? Não. Mas nos dará mecanismos para passar pelas angústias, pelas ansiedades, pelas aflições. Porque Deus estará conosco. O próprio Criador, o autor da existência, o autor da nossa vida. Concluindo, o que te impede de temer a Deus da maneira correta e não ter medo de Deus e do seu juízo e da sua justiça? O juízo de Deus implacável, a ira de Deus e a sua justiça é para ímpio. É para quem não confia nele, é para quem não se arrependeu e não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não confessa como o único e suficiente Salvador. Então todo aquele que já fez isso não precisa ter medo de Deus, mas precisa temer a Deus, com reverência, o honrando e dependendo inteiramente
dele. O que precisa para você temer verdadeiramente a esse Deus? Dar um testemunho de pessoa arrependida que verdadeiramente teme a esse Deus maravilhoso. E obediência aos seus mandamentos. Primeiro, você confia nos sacrifícios de louvor que você tem feito a Deus? Ou você entende nessa manhã que obedecer é melhor que sacrificar? Não que você não vá mais oferecer sacrifícios de louvor, mas a obediência precede o sacrifício. Mesmo porque, como Daniel disse, Jesus já fez o sacrifício suficiente, não tem mais. Não existe mais penitência, já está pago. E pago por um bom preço, diga-se de passagem. Agora, para obedecer os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos. E onde estão os mandamentos do Senhor? Na sua palavra. Se eu não leio, se eu não estudo, eu não posso obedecer aos mandamentos que eu não conheço. Não sei quais que estão vigentes hoje, quais que não estão mais, aquele que era concernente só ao povo de Israel, aquele que pertencia só à lei cerimonial, aquele que faz parte da lei moral, da lei civil. Eu não vou ter como, porque eu não estudo. Se eu não estudo, não aprendo. Se eu não aprendo, eu não pratico. Se eu não pratico, eu desobedeço. E se eu sou desobediente, cai sobre mim o que vai cair sobre os filhos da desobediência. Você busca obedecer a Deus? Ou você simplesmente obedece à lei dos homens, mas negligencia o principal, que é a lei de Deus? Porque este é o propósito pelo qual nós fomos criados, para temer e obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, se coloque diante da presença de Deus nesse momento. Vamos orar. Pai, que palavra maravilhosa é esta de Salomão, ó Pai, que foi contemplado com a sabedoria divina, mas em contrapartida não fez uso dessa sabedoria, porque ele mesmo disse que o princípio dela é temer ao Senhor, e ele não temeu ao Senhor. Mas depois de tudo isso que ele viveu, ele escreve essas palavras em Eclesiastes para servir como testemunho de um homem arrependido, de um homem que, como ele mesmo disse, já tinha dito tudo e que chegara à conclusão: temor ao Senhor, obediência, porque este é o propósito do homem. Talvez nenhum versículo da Bíblia, dos mais de 31.100, não resumam tanto a história do relacionamento de Deus e o seu propósito escolhido para que o homem vivesse, como esse versículo de Eclesiastes 12, verso de número 13. Agora ele precisa ser vivido por nós. Nós precisamos praticar. E sozinho não conseguimos. A nossa inclinação é para as coisas que estão debaixo do sol, é para acumular riqueza, é para ser alguém, ou buscar ser uma pessoa, ou receber o reconhecimento da humanidade. Tira isso do nosso coração. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe todas as vezes que esse pensamento invadir e habitar o nosso coração. Ó Pai, que cumpramos o propósito, que testemunhamos do Senhor através de atitudes de arrependimento, não da boca para fora, mas do coração. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo testemunho de Salomão. Obrigado pelo testemunho de Jesus, ó Pai. Plenamente temente e obediente ao Senhor, e obediente até a morte e morte de cruz. Que nunca nos esqueçamos disso. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Que possamos refletir sobre essa palavra. E traga-nos novamente à noite para mais uma vez reconhecermos quem é o Senhor e o que o Senhor tem feito por nós e fará através de nós também. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.